AR-234, o Relâmpago. Para que as criações da mente sejam uma bênção e não uma praga para a humanidade, é preciso que a preocupação com o homem e seu destino norteie todos os empreendimentos técnicos. Assim falou Albert Einstein aos seus colegas em 1931. Antes do final da década, cientistas da Alemanha nazista teriam desenvolvido novas armas de guerra. A pesquisa da Luftwaffe resultou em 1943 no arado AR-234. Conhecido como Blitz, que significa o relâmpago, este novo bombardeiro a jato revolucionou a guerra aérea. Capaz de voar mais alto e mais veloz que qualquer avião aliado, o AR-234 era talhado para voos de reconhecimento e se tornou o antecessor dos modernos U-2 e SR-71. A capacidade de observação e predição dos movimentos do inimigo sempre foi crucial no campo de batalha. Balões como o Onikock Quat permitiam o posicionamento de observadores treinados bem acima das trincheiras a fim de observar as linhas do inimigo. Aeronaves mais sofisticadas como o Zeppelin levaram a arte de reconhecimento aéreo mais um passo adiante. Contudo, a vulnerabilidade de balões e dirigíveis tornou urgente o uso de aeronaves convencionais. Com o advento da fotografia aérea, era possível penetrar fundo nas linhas do inimigo, registrar tudo em filme e voltar à base para a análise das imagens. Como aviões de reconhecimento levavam poucas armas, as perdas eram elevadas. Quando uma nova guerra irrompeu na Europa, as tropas nazistas conheciam exatamente as posições do inimigo, reveladas bem antes do início da batalha. A observação aérea era feita de várias maneiras. O Fizzler Storch, capaz de pousar e decolar de quase todo lugar, foi usado para libertar Mussolini de sua prisão nas montanhas em 1943. Era uma maravilha em matéria de aerodinâmica. Era equipado com uma variedade de dispositivos de elevação, como aerofólios fixos na porta de ataque e superfícies extensas de controle. Enormes janelas laterais favoreciam a visão dos dois tripulantes. O Henschel HS-126 era bem mais pesado. Frequentemente lotado em unidades terrestres, foi o primeiro avião de reconhecimento de curto alcance construído em metal, tendo sido muito usado na frente russa. O Fock Archellis era um ultraleve usado como plataforma de observação em submarinos. Um rotor simplificado de helicóptero propiciava elevação e controle, enquanto o submarino tipo U puxava o ultraleve. O V-141, avião assimétrico desenvolvido por Blom e Voss, foi talvez o avião de observação mais desengonçado testado pela Luftwaffe. Criação do Dr. Richard Vogt, foi concebido como plataforma de bombardeio e observação. O avião foi pouco usado no Front Oriental em 1941. O equilíbrio com a cabine era mantido pelo torque do motor. O sistema funcionava perfeitamente. Os aliados também se empenhavam no desenvolvimento de um avião de reconhecimento. O primeiro foi o de Havilland Mosquito. Todo feito de compensado, o Mosquito era veloz e voava a grandes altitudes, exigindo o aperfeiçoamento das câmeras aéreas. Esta máquina voadora de compensado chegou a destruir 600 foguetes V-1. Devido à sua excelente velocidade, era perdido apenas um avião em 2.000 missões. O F-5P-38 Lightning da Lockheed, contribuição dos Estados Unidos, tinha câmeras sofisticadas de alta resolução montadas no nariz do avião, o que garantia um fluxo constante de informação. Imagens das atividades do inimigo forneciam informação atualizada ao comando aliado.
processamento do filme em campo privilegiava com informação os comandantes ainda no decorrer da batalha. A arte de reconhecimento estava em pleno desenvolvimento. O Lightning era uma plataforma ideal para câmeras. Rápido, estável e com boa maneabilidade, era capaz de cobrir distâncias excepcionalmente grandes. Os dois motores davam uma segurança com a qual os pilotos dos monomotores sempre haviam sonhado. Tinha um compartimento dianteiro espaçoso, próprio para abrigar bastante equipamento fotográfico de forma adequada, longe dos motores e da vibração. Além das câmeras, o nariz ainda abrigava metralhadoras calibre 50. Na Alemanha, o Focke-Wulf FW-189 Coruja era usado para voos curtos de reconhecimento em estreita cooperação com forças terrestres. Era todo envidraçado, permitindo uma visão de 360 graus aos seus 3 tripulantes. Foi usado principalmente no front oriental. O Dornier TO-335 Flecha, originalmente concebido como bombardeiro ofensivo de alta velocidade, era um avião de reconhecimento por excelência, mais veloz que qualquer outro avião. A combinação inusitada de hélices de tração e de impulsão era sua marca registrada. Era o avião a pistão mais veloz, porém chegou tarde demais para entrar em combate. O Heinkel HE-280 inaugurou uma nova era de reconhecimento aéreo. O desempenho deu um gigantesco passo à frente com o uso de motores a jato. Esses motores revolucionários permitiriam que, pela primeira vez, aviões de reconhecimento cruzassem território inimigo sem serem importunados. Embora o HE-280 fizesse sua marca na história como o primeiro caça a jato a levantar voo, o extraordinário ME-262 da Messerschmitt era-lhe superior. Como o primeiro caça a jato usado em combate, o 262 era 160 km por hora mais rápido que qualquer avião aliado. O 262 deve parte de seu sucesso aos motores Junkers Jumo 004, os primeiros motores a jato fabricados em série. Embora reconhecidamente temperamental, o motor produzia quase 900 quilos de empuxo. Era o que havia de mais moderno na época, embora com uma vida útil de apenas algumas dezenas de horas. O novo avião de reconhecimento Arado 234 usava os mesmos motores. Erich Sommer foi um dos primeiros pilotos do 234. Era uma máquina fantástica. 80 quilos de Speedle eram distribuídos para tirar todas as irregularidades das superfícies. A visibilidade era extraordinária para todos os lados, inclusive para baixo. Era a máquina ideal para reconhecimento. A máquina militar alemã foi reconstruída do zero após a Primeira Guerra Mundial. Hitler sonhava com um Reich que durasse 1000 anos. O mundo assistia passivamente, porém amedrontado ao reaparecimento da Luftwaffe. A indústria aeronáutica alemã crescia a taxas fantásticas. Empreiteiros fabricavam de tudo: bombardeiros, caças, aviões de treinamento ou de transporte. Apesar dos limites impostos pelo Tratado de Versalhes, Hitler dava trabalho a todos. A produção subia e por isso ele era venerado pelo seu povo. Companhias como a Arado fabricavam centenas de aviões, alguns sob licença, outros de concepção própria. Como, por exemplo, o bombardeiro AR-195 e o avião de reconhecimento 196. O Arado 231 podia ser desmontado,
guardado num tubo com diâmetro de 2 metros e usado por submarinos para verificar alvos fora do alcance do periscópio. O AR-240 era um sofisticado avião de combate munido de um freio a ar traseiro. Era usado também para reconhecimento em alta velocidade. O programa terminou por pressão política em dezembro de 1942. Wing Athlete. O AR-232, com seu típico trem de pouso, era uma tentativa de substituir o legendário JU-52, avião trimotor de transporte de tropas. Apelidado de Millipede, o AR-232 tinha 11 rodas sobressalentes para suportar o peso do avião durante a carga e a descarga. O avião de construção mais avançada era o Arado 234 a jato. De ponta a ponta, era um avião de extraordinária beleza. Os motores turbojato Junkers Jumo 004, alojados por baixo das asas para facilitar o acesso, era o que havia de mais moderno. Cada Jumo vinha munido de um motor de arranque a gasolina. O comando de partida era elétrico, a partir da cabine ou manual, puxando-se um anel D com um cabo montado no cone de admissão. A partida podia ser dada também através de uma unidade separada, capaz de acelerar o motor até a RPM de ignição. O inconveniente deste método era que permitia a partida de somente um motor por vez. Inicialmente, o 234 usava um carrinho reaproveitável em forma de T como trem de pouso. 3 grandes macacos hidráulicos levantavam o avião para a colocação do carrinho. Após bem-sucedidos testes de taxiamento com o carrinho, foi dado o sinal verde para um voo de teste. Mas não sem antes ter reforçado os patins. E ter adicionado um paraquedas para desacelerar o carrinho após seu despreendimento. Um AR-232 fez o teste inicial. No final, o curioso procedimento parecia funcionar de acordo. Nem sempre o carrinho se comportava bem. O mecanismo de desprendimento às vezes falhava e as condições superficiais da pista afetavam a abertura do paraquedas. Uma vez no ar, os patins se retraíam. Os patins eram um dispositivo firme e conveniente para o pouso. As pistas eram de comprimento convencional. O problema ocorria ao final da corrida, quando o jato invariavelmente se inclinava para o lado. O principal patim hidráulico retrátil era montado na linha de centro do avião, complementado por 2 escoras laterais retráteis por baixo dos motores. O carrinho tinha um freio em cada roda principal, uma roda de ponta orientável e um mecanismo de desprendimento rápido. Foram feitos alguns testes com um trem de pouso fixo. Contudo, o seu peso prejudicava muito o desempenho do jato. O pouso às vezes era dramático. O elevado centro de gravidade do carrinho dificultava o controle.